tema da mensagem de hoje é usando a pedra contra o gigante. Às vezes nós imaginamos que gigante são apenas alguns problemas visíveis, e muitas vezes ele se torna grande quando ele se torna invisível, a ponto da gente não poder perceber. Mas Deus tem uma grande obra em nossas vidas, e aí Ele nos revela. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 diz assim: Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. A pedra que os construtores rejeitaram, Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Amém. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, Tu és a pedra de esquina, Tu és a pedra que o homem, a humanidade rejeitou. Mas Tu és a pedra angular, Deus, como diz a Tua palavra em Salmos. Tu és aquele Senhor que faz nova todas as coisas. A pedra que talvez não serviu para os construtores, mas esta pedra é que vai esmiuçar toda a barreira, toda a muralha, todo o impedimento que se levantar na vida daqueles que em Ti creem. Pai querido, quando o problema é visível, às vezes até sabemos como orar para deteriorar esta muralha. O problema, Senhor, é quando nós não conseguimos enxergar, apenas sentimos. E é isso que o Senhor quer fazer nesta noite conosco: derribar por terra o visível e o invisível, no nome de Jesus. Letra A. Somos guerreiros apostólicos. 1 Samuel 16, 13 assim: Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Este Espírito se apodera de Davi. Apaga essa luz aqui, já estou. Isso, para enxergar melhor. Ou seja, amado, Deus tinha uma obra na vida de um jovem, o jovem Davi. Mas Deus sabia que pela força que Davi tinha, que pela adoração que Davi tinha, que pelo poder que Davi tinha, como uma pessoa que era um homem de atitude, só isso não basta. Nós precisamos da unção do Senhor. A unção é que nos eleva, a unção é que nos dá coragem, a unção é que tira todo o medo e nos faz avançar. Uma igreja com medo, ela pode ter toda a experiência, ela jamais vence uma guerra. Uma igreja que tem conhecimento bíblico, ela pode conhecer de Gênesis até Apocalipse, mas se ela não tiver a unção do Senhor, nada vai acontecer. Percebe-se que o povo, os discípulos em especial, andou com Jesus por 3 anos, viu Jesus fazer obras maravilhosas que nós, como cristãos, nunca vimos. Viu Jesus realizar milagres, amado, de todas as formas, de maneira extraordinária, que nós talvez podemos ver nos filmes que falam dele. E mesmo eles vendo tudo isso, conhecendo a Jesus, Pedro negou porque teve medo. Mas lá na frente, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, no dia de Pentecoste, o mesmo Pedro medroso não teve medo daqueles que realmente poderiam prendê-lo, daqueles que realmente eram autoridade, eram pessoas que faziam parte do sinédrio, que faziam parte do governo. Este mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e diz a eles: ou vocês aceitam Jesus ou vocês vão para o inferno. Isso é unção, isso é autoridade. Que vem de homens? Não, que vem de Deus. E nós precisamos disso. E foi assim com Davi, amado, onde Deus o escolheu para ser um homem de vida de grandes guerras.
A vida deles se tornou em grandes guerras, em grandes batalhas, em desafios terríveis, mas em vitórias acima de todas as coisas. Esta unção trouxe a Davi um tempo onde ele teria que realizar o que antes nunca havia realizado. Deus ele deu uma unção para esta igreja, Deus deu uma unção para este povo, quando nós desejamos recebê-la, mas quando ficamos em cima do muro dizendo, não sei pastor, vou ver, aí você não recebe nada. Porque Deus quer nos dar de presente, e às vezes nós colocamos impedimento. Amém? Quando Deus nos chama para a obra, para ser diácono, diaconisa, levita, seja qualquer coisa, seja só para limpar o banheiro da igreja, às vezes a gente diz assim, isso não é cargo para a minha pessoa, isso não é coisa que se ofereça. Amado, tudo aquilo que você faz para Deus, para a obra de Deus, a unção poderosa do Senhor é derramada sobre ti. Davi, ele foi chamado para ser rei, e não assumiu o trono, ele era um rei de nome, porque havia um rei no lugar, havia um rei que estava dominando, que era Saul, havia um rei que era ungido também, mas o Senhor disse, eu vou te ungir, você tem capacidade de receber a unção e esperar a hora certa de acontecer? Davi disse, tenho. Ele foi passado, para trás muitas vezes, o próprio rei tentou matá-lo por várias vezes, mas ele não questionou a Deus. Meu irmão, Deus te ungiu, Ele te capacitou a vencer gigantes, Ele te capacitou a vencer barreiras, mas muitas vezes você não está vendo a vitória na tua vida. Não somente aguarde, porque se Ele ungiu, se Ele capacitou, Ele fará a obra perfeita. Não fique perguntando por que Deus, será que eu não mereço? Primeiro, se você não merecesse, Ele não te chamava. Por todos os defeitos que você tem, por tudo aquilo que você é, Deus te ama acima de tudo, mesmo sabendo que tu não vale nada. Mas Ele diz, eu te amo assim mesmo, porque Deus não procura em nós qualidade, Deus procura em nós aquilo que Ele pode derramar, e que através da nossa vida sejamos como uma cachoeira que jorra na vida de outros. Sabe, meu irmão, a unção trouxe para Davi um tempo onde ele teria que realizar muitas coisas, e ele realiza. A história também diz que Davi cai, que Davi perece, mas mesmo assim o Senhor não desistiu dele. Às vezes a gente vê um caindo e fala, que nada, aquele ali já era, Deus não vai deixar de lado, vai deixar que ele morra. Amigo, é mentira. Toda vez que ele tentar se levantar, o Senhor é o primeiro a estar lá com a mão estendida, dizendo, fique de pé, meu filho, porque eu sou contigo. Deus não lança ninguém fora, Pai. E Ele quer derramar sobre nós essa capacitação sobrenatural, essa captação que nos leva a ser guerreiros apostólicos, a homens de Deus. A Bíblia diz que Golias, ele afrontou as tropas de Israel por 40 dias, não foi um dia. Quem lê a história pensa que Golias foi lá, um gigante, e afrontou, o povo judeu por um dia. Foram 40 dias, no último dia, Davi foi até lá. Às vezes você está passando por um processo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, talvez 4 anos, não sei. Mas o Senhor te diz o seguinte, esse gigante pode ser grande, até hoje se você crer. Até hoje, porque você pode se levantar assim, como ungido de Deus, como capacitado de Deus, para derrubar esse gigante por terra. Porque ele pode ser muito grande, muito forte, só que maior é o Deus ao qual nós servimos. Esses homens, amados, eles temiam muito. Sabe por que aquele povo temia muito? Porque eles não tinham honra espiritual. Repita comigo, só quem tem honra, é aquele que sabe honrar. Amém, meu irmão? Amém. Aprenda esse princípio na tua vida. Se você não honra, você jamais será honrado. Davi sabia honrar. Às vezes a gente não honra as pessoas porque as pessoas sabem menos do que você, porque essa pessoa tem uma condição financeira talvez menor do que a sua, talvez essa pessoa, não tem o grau de conhecimento, o QI que você tem, aí você se acha melhor e você não honra. Talvez essa pessoa é abaixo de ti, é um funcionário, mas a Bíblia nos ensina que quando nós honramos o nosso próximo, Deus é quem nos honra. Davi podia bater no peito e dizer, o que é, Saul? O próprio Samuel me ungiu. Deus não te quer mais, você é um derrotado.
Você é um largado, o Senhor vai, sabe, tirar você de campo e quem vai entrar sou eu, porque a partir de agora eu quero assumir o meu posto. Deus me ungiu, o lugar é meu, eu tomo posse. Ele não fez isso porque ele sabia que tinha um rei no posto. E o mesmo Deus que colocou é o Deus que iria tirá-lo ao seu tempo. Às vezes nós queremos antecipar as coisas. Sabe, meu irmão, você deve lançar a pedra no gigante, sim, mas de que maneira? Da maneira que o Senhor te ordenar. Agora é hora de lançar. Não se lance, não seja prepotente. Sabe, aqueles homens não venciam Golias, não é porque Deus estava com eles, eram homens de Deus também, mas é porque eles não tinham honra. Ficavam um disputando com o outro quem era melhor, quem fazia melhor, porque eles queriam mostrar para o rei, não queriam mostrar para o Senhor. Eles estavam, amado, aceitando a afronta do gigante, aceitando a afronta de Satanás. Será que Davi era o único homem que Deus poderia usar ali? Não. Todos aqueles que se posicionassem como Davi se posicionou, Deus o honraria. Mas todos aqueles homens cruzaram os braços e disseram: nós jamais vamos conseguir, porque o porte físico desse gigante é muito grande, ele é muito forte. Sabe, meu irmão, Deus coloca em nós o instinto de guerrear pelo Senhor, porque a unção já foi, o óleo já desceu sobre a sua cabeça, e nós só precisamos acordar. Amém? Davi, ele derrubou aquele gigante com o quê? Com uma pedra. Ele não estava com 38 na cintura, uma pedra, mas era o instrumento que ele tinha para guerrear. O Senhor te pergunta nesta noite: o que você tem em tuas mãos? Talvez você tenha apenas uma pedra, que se você mostrar para alguém, vão debochar de você e dizer: que é isso? Você acha que você vai conseguir alguma coisa ou chegar em algum lugar com isso que você tem? Se você for em nome do Senhor, meu irmão, a muralha da tua vida vai cair por terra sim. A sua dívida pode ser enorme, você tem um valor irrisório no bolso. Se você crer, você vai procurar aqueles a quem você deve e dizer: escuta, vamos sentar para conversar. Eu tenho um dinheiro aqui que a gente pode negociar. Talvez alguém vai dizer: você é louco, pelo valor da tua dívida, você vem querer comparar ou querer iniciar com essa miséria. Diz: olha, essa miséria que aos teus olhos é pouco, para mim é muito, porque é o que eu tenho, e eu quero pagar, e você vai aceitar, e Deus vai honrar. Sabe, meu irmão, nós precisamos nos posicionar e saber que o sobrenatural só vai acontecer quando você der o primeiro passo. Espiritualmente, Davi estava indo para a batalha com uma pedra, e aquela pedra é o que o salmista disse, que ele mesmo escreveu. Aquela pedra era a pedra de esquina, a pedra que os construtores, sabe, rejeitaram, mas aquela pedra era o nome de Jesus, e o nome de Jesus, quando é lançado diante do inimigo, ele tem que cair por terra. Não importa o tamanho do gigante que se apresenta, você já recebeu o óleo, você já recebeu a palavra, você tem a pedra na sua mão, você tem o nome do Todo-Poderoso em tuas mãos, amado. Se torne um guerreiro, vá para a batalha e deixa que toda a muralha cairá por terra. Temos a certeza que todo Golias vai cair. Letra B. Golias se apresenta no campo de batalha com desprezo. 1 Samuel 17:42 diz: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. O gigante desprezou, mas Davi tinha unção. Ele olha para aquele menino e diz assim: se fosse hoje, talvez dizer: o que esse playboy está fazendo aqui? Loirinho, de olho azul, né? Bombadinho. O que esse menino veio aqui para a guerra? Nem jeito de guerreiro ele tem. Todo certinho, todo bonitinho, cabelo arrepiadinho com gel. O gigante olha para Davi daquela maneira, mas Davi não estava se importando com a aparência. Às vezes as pessoas querem nos bloquear, querem nos amarrar, querem nos parar, olhando para o teu jeito, olhando para o que você sabe, olhando para a tua roupa, olhando para o teu conhecimento, mas nós não podemos recuar.
Ainda a letra B, Golias se apresenta no campo de batalha com desprezo. Olha o que diz Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer. Ele estava falando de Jesus aqui. Não importa, meu irmão, qual é a tua condição, importa que Deus te levanta hoje e sempre para te abençoar. 1 Samuel 17:42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu, um cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Ou seja, ele estava todo armado, todo revestido, mas havia uma brecha no meio da sua testa. Um homem de Deus, quando ele está diante de uma situação difícil, não é hora de desespero, não é hora de ficar se descabelando, chorando, dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer? É hora de você parar e falar: Senhor, agora me dê os olhos de águia, friamente, para ver qual é a brecha, porque é na brecha que o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus. É na brecha do teu inimigo, é na brecha, sabe, do que está se levantando. Por que muitos advogados conseguem reverter uma situação da pessoa que supostamente não tinha jeito algum de vencer? Porque ele procura brechas na lei. E quando ele acha uma brecha na lei, ele vai exatamente naquela brecha e muda todo o quadro. Ou seja, tudo aquilo que vem como acusação por esta brecha não pode continuar. A mesma coisa o diabo, ele entra na vida do crente porque ele procura brecha. E quando ele encontra uma brecha, ele coloca a sua pata, ele coloca o seu garfo sujo, ele coloca as suas mãos de destruição na brecha, porque na brecha ele consegue bloquear. É a mesma coisa no carro quando está em alta velocidade. Por que colocam obstáculos? Por que se criam valetas? Para que se reduza, para que não avance de uma vez. Em tudo há brecha. E se você crê, Deus vai fazer nesta noite você enxergar qual é a brecha daquilo que está se levantando na tua vida. E vá com tudo nessa brecha. Lance esta pedra. Esta pedra é o nome de Jesus. Sabe, amado? Aquele Davi, ele foi para a batalha, mas ele não estava desarmado. Ele estava com a pedra, com o poder que era Jesus. Letra C. Davi se apressou no campo de batalha com armas espirituais, ou seja, com intimidade, com uma convicção adquirida no altar do Senhor. Ninguém consegue nada se não tiver convicção do que vai fazer. 1 Samuel 17:46, ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e o cadáver do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Talvez por muitas vezes você tenha se calado, e o Senhor diz: agora é hora de você usar meu nome. Cadê o meu nome em você? Você se diz cristão. Se você é cristão, você é servo de Cristo. E cadê Cristo na tua vida no momento de dificuldade? Às vezes nós sabemos bem vir à frente e agradecer ao Senhor e testemunhar daquilo que o Senhor fez. Isso é muito gostoso. Mas o que Deus quer não é apenas testemunhar, porque essa será uma prática na tua vida. Mas o que o Senhor quer é que você se levanta como Davi se levantou e diz: em nome do Senhor eu não aceito esta situação, e ela vai ser mudada. Pastor, mas como eu farei isso? Não importa como você fará, importa que você vai dar um passo, e a brecha o Senhor vai te mostrar. E é nesta brecha, como Davi enxergou no meio da testa do gigante, ele
estava de capacete, ele estava de colete, ele estava com armadura nas pernas, no pé. O único lugar que estava vago era realmente uma fenda no meio da testa dele. Sabe, irmão, não era lugar para a morte. A Bíblia não diz que Davi lança aquela pedra e mata o gigante fica tonto e cai. Aí então ele entra em cena, pega a espada do gigante e corta-lhe a cabeça. Não tinha como o gigante sobreviver. Se ele desse com a espada, tivesse perfurado o gigante e não tivesse acertado em cheio no coração, era possível que não morresse. Mas como ele ia acertar o coração? Se o coração tinha uma couraça de bronze. Mas quando ele cai no chão, ele não ficou dando um pulo de alegria, dizendo: tá vendo? Olha, sou bom, sou o cara. Não. Ele não esperou momento algum. Ele já foi em direção e arrancou aquele capacete, pegou pelo cabelo e corta a cabeça. Deus nos dá a oportunidade, mas Ele não aceita que você vacila. Davi não esperou o gigante se levantar e se recompor, porque com certeza ele viria com uma fúria danada em cima de Davi. Meu irmão, você começou a orar, o diabo começou a se levantar. Não pare, não fique com medo. Agora é a hora de você enfrentar. Ele está fazendo isso porque ele está todo com a tua oração, com o teu jejum, com o teu clamor, com a tua perseverança. Agora é a hora de continuar, porque aí então ele cairá por terra. Se não tivesse fazendo nem cosquinha, ele não se mexeria. Mas é porque realmente está incomodando o inferno. Então ele tenta fazer todo tipo de barulho para te amedrontar. Continua, porque não é você, é o Senhor que está te usando para receber de Deus esta unção, para quebrar esta muralha. Amém, meu irmão? Davi não sabia manusear nada daquilo, mas ele viu a oportunidade de vencer. Sabe por quê? Porque ele foi ao altar de Deus, onde ele aprendeu a escrever salmos, a tocar harpa, a louvar. Ele aprendeu a ter intimidade. E na intimidade, quando o gigante cai, talvez ele não esperava aquela situação, mas ele acabou de dizer: você vem a mim com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor. E o que ele sabia fazer? O que ele sabia fazer, e muito bem, era lançar pedra com a funda. Talvez fosse hoje com estilingue. Amém? Meu amado, olha o que diz o Salmo 84, versículo 3. O pardal encontrou casa, e a andorinha nenhum para si. Onde acolhe os seus filhotes, eu, os altares do Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei os altares, eu encontrei a casa do Senhor, e é por isso que eu preciso descansar nele. Sabe, o gigante, meu irmão, no mundo espiritual já caiu pelo poder da palavra que sai da tua boca, daquele que tem intimidade com Deus. Ainda a letra C, Davi se apresentou no campo de batalhas com armas espirituais, e ele se apresentou com vestes espirituais. O que é vestes espirituais? É se revestir da palavra, é se revestir da fé, é se revestir do Espírito Santo, é dizer: Senhor, eu estou saindo de casa agora, eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente, eu estou indo para uma batalha, eu estou indo para um emprego, eu estou indo resolver um problema, eu estou indo para o hospital, mas eu estou indo em teu nome, Senhor. Eu não quero ser envergonhado, porque eu sou teu servo, perdoa o meu pecado, mas vai na minha frente. Você pode ter certeza, meu irmão, que quando você chegar lá, nenhuma palha você vai precisar mover, porque Deus faz questão de provar que dia a dia Ele é contigo. Glória a Deus. Precisamos colocar a confiança no Senhor. Davi, ele foi para a batalha, ele não foi vestido de guerreiro, foi? Não. Ele foi vestido de quê? De pastor. Quando nós vamos para a batalha, nós temos que ir revestido daquilo que o Senhor nos chamou. Eu vou lá e se descobrirem que eu sou crente. Não, eu tenho que chegar lá e saber que eu sou de Deus. E se aquele lugar não me aceitar como homem de Deus, não é porta que o Senhor abre para mim. Davi, ele foi como pastor, e como pastor ele foi ungido, e como pastor ele foi aceito pelo Senhor, e como
ele descaracterizou toda aquela batalha que ele enfrentaria. Tentaram colocar nele um capacete, uma armadura, mas ele era de porte pequeno, ele não conseguia nem andar com aquilo. Ele falou: não, não preciso disso, sou assim do meu jeito, simples mesmo, mas eu sei que o Senhor é comigo. 1 Samuel 17:39 diz: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar por isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aquela armadura não servia para ele. Tem coisa, meu irmão, que não serve para você, não é teu número, não faz o teu estilo. Não tenta, sabe, entrar nessa, porque com certeza você vai passar por ridículo. Seja o que você é, e Deus vai te usar e te abençoar a si mesmo. Ainda a letra C: Davi se apresentou no campo de batalhas com armas espirituais, ou seja, com o suprimento que tirou das águas, a pedra que tirou do ribeiro. As águas que hoje fluem é a igreja, é o altar de Deus que derrama sobre a tua vida. A igreja é o ribeiro que nós precisamos ir todos os dias e beber desta água, e esta água é Jesus. Davi, ele foi até o ribeiro, ele tinha preparado, sabe, com ele algumas pedras, e essas pedras é que o fazia vencer. As águas de hoje é o próprio Espírito Santo que é derramado no altar, meu irmão. O ungido, ele tem que ter esse suprimento espiritual, que é a pedra que derruba gigante. Essa pedra nós encontramos nas muitas águas que fluem do altar do Senhor. Muitos talvez se preocupam com armas, com coisas carnais, mas o ungido ele encontra na igreja, no altar, nas águas de Deus. 1 Samuel 17:40 diz: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Preste atenção, meu irmão. Ele tinha um instrumento em suas mãos, que não era de corte, mas era de ponta. E ele sabia manusear muito bem isso. Então, ele encontrou brechas. E quando nós encontramos brechas e vamos diante da brecha, Deus nos abençoa. Letra B. Daqui para frente, pelo menos na letra B, eu vou estar falando o título em vermelho e vocês respondem o título em preto, ok? Quando eu uso a pedra, Jesus Cristo contra o gigante, acerto nas brechas. Quando eu uso a pedra, que é a palavra de Deus, que é o nome de Jesus, contra todo o gigante, sabe o que acontece? A armadura desse gigante, a força desta muralha é inútil. Se você analisar o livro de Josué, o Senhor mandou eles darem apenas volta na cidade. E no 7º dia, quando eles deram a 7ª volta, eles não precisaram fazer nada, eles só tocaram a trombeta. E aquele som da trombeta foi como, sabe, um meteoro que caiu e derrubou todas aquelas muralhas sem precisar fazer força. A única força que eles tiveram que fazer era a força da obediência e da confiança no Senhor. Tem dia, irmão, que você está passando pela peleja, pela muralha, e parece que cada dia ela cresce mais. E aí você ouve pessoas te xingando, pessoas te ofendendo, te cobrando, pessoas, sabe, trazendo palavras de humilhação, de maldição, e às vezes a nossa vontade é de responder, é de chutar o pau da barraca, mas o Senhor diz: cala-te. Se você entregou a mim, então cala-te. Se entregou, então aguarde que eu faça. Não fica tirando da minha mão e colocando todo o tempo, não. Ou você confia, ou você confia. Porque para ti não tem mais jeito. O único jeito sou eu, o Senhor. Então é hora de confiar. Amém? Seguindo, quando eu uso a pedra, Jesus Cristo contra o gigante, ele cai no chão. Quando você usa o nome de Jesus, você vai ver esse gigante cair no chão. Seguindo, quando eu uso a pedra, Jesus Cristo contra o gigante, toda a
para poder brigar. Mas quando ele não acha do outro lado a outra pessoa para brigar, você desarma ele. A pessoa faz de tudo para que você reaja. E você reage com amor, dizendo: então me perdoe, me desculpa. Pronto, você desarmou a pessoa. Amém, meu irmão? Seguindo, quando eu uso a pedra, Jesus Cristo, contra o gigante, uso sua arma contra ele. Qual era a arma do Golias? Matar todo aquele que se levantasse contra os filisteus. Ele nunca imaginaria que um menino ruivo e de aparência bonita, que não tinha aparência nenhuma de guerreiro, talvez ele era visto como um playboyzinho. Imagine você, eu vou fazer uma comparação aqui até engraçada. O Mike Tyson, bravo, tentando matar todo mundo, e o Justin Bieber na frente dele, o lançando por terra. Uma piada, não é? Era mais ou menos isso, amor. Alguém que não tinha nada a ver, mas quando nós estamos em nome do Senhor, Deus não olha a força do teu braço. Amém? Seguindo, quando eu uso a pedra Jesus Cristo contra o gigante, leva o troféu para o meu Deus. Sabe qual era o troféu? A cabeça, porque a cabeça simbolizava morte total e destruição aos filisteus. Deus quer que você levanta a cabeça do teu inimigo nas mãos e diga: em nome do Senhor eu te venci. O choro que você derramou hoje, você vai chorar sim, mas de alegria. Seguindo, quando eu uso a pedra Jesus Cristo contra o gigante, todas as armas, a arma aqui simboliza a glória. Toda a glória ficou para Davi. Davi foi conhecido um dos melhores reis. E as pessoas temiam quando Davi entrava na guerra, porque dizia: ele nunca perdeu uma guerra. Meu irmão, quando nós confiamos no Senhor acima de todas as coisas, você nunca vai perder guerra nenhuma. Mas enquanto você estiver olhando para o problema, achando que ele tem força, achando que esse problema está ligado a uma enfermidade, está ligado à justiça, e tem pessoas que estão fazendo falcatruas, e tem pessoas que estão levando por trás, e você vai perder, você não confia no Senhor, você confia em homens. Amém? Seguindo, quando eu uso a pedra Jesus Cristo contra o gigante, me dirijo para vitórias e desafios maiores. Você não vai parar por aqui não. Sabe por quê? Porque quando você usa a pedra que é Jesus Cristo, você está se dirigindo a cada dia para a vitória e para desafios maiores. E se vem desafio, não é porque Deus está te testando, é porque se você vence o desafio, você alcança um lugar acima. Amém? Tem gente que está num degrau da vida e paralisou e diz: não, Deus, está bom assim, não quero luta, não quero, sabe, nenhum tipo de situação, aqui está bom, e vai ficar ali a vida inteira. Mas pastor, lutas e guerras é muito complicado, é muito difícil, é muito dolorido. Mas é na luta e na guerra que Deus te prova que você vence e você sobe um degrau acima. Então aonde você quer alcançar, existem barreiras, existem lutas para você chegar lá. Mas se você não desistir, esse lugar já é seu por herança. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, neste momento eu quero apresentar os teus filhos diante de ti, Senhor, a tua igreja, e a pedra que é Jesus Cristo possa derribar toda a muralha, toda a barreira por terra. Deus, Davi não tinha nada a se apegar, não tinha armas, não sabia lutar como os guerreiros, não sabia dominar, Senhor, uma espada, mas estava diante dele um grande problema, e ele se sentiu afrontado por ver o povo de Deus passando por humilhação. Então ele se posiciona dizendo: olha, gigante, eu não vou a ti com as armas que você tem, porque eu não sei usá-las. Eu não vou a ti com as armas que você está destruindo a todos, porque estas armas não me pertencem. Mas uma coisa eu vou a ti sem medo de vencer, eu vou a ti em nome de Jesus. Pai, quando ele se veste como pastor, ele honra o teu nome.
E é desta maneira que nós queremos ser vestidos com vestes brancas, com vestes de homens de Deus e mulheres de Deus, que não temem ao pecado, Senhor, porque nós lutamos contra este pecado. Pai, para não deixar o pecado predominar. E aí então, Senhor, toda muralha que se levanta, ela cai.